Gonçalo comenta com Constança que está acontecendo um caos, mas sempre há uma esperança. Constança diz que se sente tão sozinha. Gonçalo diz que ela tem a ele. Constança diz ao irmão que se sente desprezada, só, e vai se agarrar a alguém. Ele diz que se isso vai ajudá-la, pede que ela faça, porque é decisão dela, mas pede que ela não engane a si mesma e não se refugie a alguém devido à solidão. Ela chora e diz que às vezes tem que concentrar forças no que for para ver que sua vida ainda não acabou. Josefina vai ao quarto de Renata e pergunta o que ela disse a Gonçalo sobre os maus tratos que dá para ela. Renata diz que isso é verdade, mas não quer discutir no momento. Josefina diz que Gonçalo exigiu que ela pedisse desculpas a ela e que dissesse que aquela é a casa dela e que ela pode ficar ali todo o tempo que quiser. Renata diz que está bem e diz para a mãe que dirá para o pai que ela veio ali, que ofereceu apoio mesmo que não seja verdade. Josefina, maquiavélica, chama Renata de insuportável e diz que agora entende porque Jerônimo a enganou. Renata diz: se você não tem nada de bom para falar, mãe, é melhor sair do meu quarto. Não vou permitir mais que ninguém, nem que você, volte a me humilhar, a me insultar ou me machucar. Josefina pisa na foto de Renata com ódio para provocá-la e logo sai. Renata fica triste. Adriana está pensativa e diz que Matias não deixa de surpreendê-la. Ela se lembra de quando encontrou ele num bar onde conversaram e beberam juntos e acabaram se beijando. Adriana dorme feliz. No dia seguinte, Carlos surpreende Matilde com várias flores de papel e diz estar louquinho de amor por ela. Ela não quer dar beijos nele e decide ir ao depósito. Lázaro e Aurora dão apoio para as pessoas do depósito. A Aurora pergunta a Lázaro se ele gosta dela. Lázaro diz que sim, e é uma honra ela ter olhado para ele, porque ela é muito linda, mas não pode correspondê-la, porque está apaixonado por outra mulher há muitos anos e não consegue esquecê-la. A Aurora o entende. Lázaro diz que é apaixonado por Carina, esposa de Álvaro Neves. A Aurora diz que Carina é uma sortuda por ter o amor dele, e quem dera se alguém lhe amasse assim, como ele ama ela. Lázaro diz que tem certeza que logo chegará na vida dela um homem que a trate com amor, carinho e ternura, como ela merece. A Aurora torce por isso. A Aurora agradece pelas palavras. Ela diz a Lázaro que amanhã irá embora dali e pede para ele nunca mudar. Ela diz que antes de ir vai revelar para ele o amante de Alzira. A Aurora diz que foi Álvaro Neves quem ficou com Alzira. Jerônimo chega na mansão Monterrúbio para falar com Gonçalo. Matias vê Jerônimo ali e começa a enchê-lo de porrada, dando socos merecidos por todo o mal que ele causou a Renata. Gonçalo chega ali e acalma a briga. Matias quase mata Jerônimo. Josefina e Roberta pedem que Jerônimo saia dali. Renata diz que pediu para ele nunca mais botar um pé ali. Jerônimo diz que não vai ir embora até todos lhe escutarem. Regina decide ir embora e prepara suas malas. Carlos fica preocupado. Regina quer esclarecer as coisas com Renata, porque se incomoda de ficar brigada com ela. Renata manda Jerônimo ir embora, porque nada do que ele disser fará mudar as coisas. Jerônimo diz que ela está errada, porque fez tudo, porque estava convencido de que ela era culpada. Renata diz que já está tudo claro. Jerônimo diz que fez tudo porque a mãe dela, Josefina, lhe deu certeza que ela era a noiva de Rafael. Josefina é desmascarada na frente de todos. Renata pergunta se isso é verdade. Josefina diz que o que Jerônimo está dizendo é a mais cruel das mentiras. Jerônimo diz que sabe que ela mentiu para ele levar Renata para longe e afastá-la dela. Josefina diz que já chega. Jerônimo diz que ela foi ao seu apartamento e disse que o investigou e descobriu que ele era o irmão de Rafael. Roberta diz a Jerônimo que se tudo que ele diz é verdade, pra que ele se casou com Renata? Jerônimo diz que para se vingar dela, mas também porque se apaixonou profundamente por ela, porque mesmo odiando ela, queria ela ao seu lado. Gonçalo chama Jerônimo de covarde. Josefina relata a Gonçalo que é inocente de tudo e finge choro.
Jerônimo fica impressionado e diz: Que nojo, Josefina! Você é um verdadeiro demônio! Gonçalo pede para não ter insultos na sua casa. Josefina diz a Jerônimo que não gostava dele para Renata, mas todos sabem sua maneira de agir, mas não fez a baixeza que ele está afirmando. Jerônimo jura a Renata que quem foi enganado ali foi ele, e jura que Josefina lhe garantiu que ela era amante de Rafael. Renata fica impressionada. Josefina e Roberta ficam só observando. Renata diz que as palavras deles já não têm valor, porque já não confia nele. No centro, Antônio e Carla conversam sobre Regina. Antônio gostaria que Regina ficasse na fazenda de Jerônimo para estar mais segura. Ele fala que mandou Regina para a fazenda porque está desconcertado com a aproximação dela com Gonçalo. Antônio pede que Carla o ajude a convencer Regina de se casarem. Jerônimo diz a Renata que quer resolver os mal-entendidos e as mentiras entre eles. Matias diz a Jerônimo que a vida dele sempre foi uma mentira e pede que ele não volte a pôr um pé na sua casa, porque senão não sairá vivo dali. Gonçalo pede que Jerônimo lhe esclareça uma coisa. Eles se sentam. Gonçalo pergunta a Jerônimo como ele se atreveu e por que fez sua filha se apaixonar por ele para se casar com ela por vingança e ao mesmo tempo seduzir Roberta. Renata pede que o pai não fale sobre isso. Josefina diz a Gonçalo que Renata e Roberta não precisam dele para nada. Jerônimo pede que Josefina diga a verdade, por favor. Josefina diz que a única verdade ali é que todos da família Monterrubio se decepcionaram e se enganaram com ele, e não querem ele, nem ter assunto com ele. Matias pede que ele saia dali, porque senão vai tirá-lo. Jerônimo diz a Renata que vai demonstrar que está dizendo a verdade e que seu amor por ela é verdadeiro. Gonçalo diz a Jerônimo que ele trai o amor da sua filha Renata e sua confiança e pede que ele saia. Jerônimo vai embora. Renata chora. Josefina, bruxa desgraçada, diz: É incrível que você derrame lágrimas por esse infeliz. Você devia ter me escutado desde o começo. Branca paga o porteiro do condomínio. Ele diz que ela conta com ele para tudo o que quiser. Jerônimo aparece na casa de Constança e diz que brigou com Matias e precisa ver a Adriana. Ele agradece por ela não odiá-lo, como todos os Monterrúbios. Constança diz que a Adriana não mora ali e se separou de Honório. Daí, a Adriana voltou para o apartamento com o pai. Jerônimo diz a Constança que caiu numa armadilha e Josefina lhe garantiu que Renata tinha sido amante de seu irmão e acreditou. Jerônimo diz que se deu conta de que Josefina é capaz de fazer tudo. Constança acredita e decide fazer um curativo no bonitão. Gonçalo diz a Renata que deviam ter dito toda a verdade para Jerônimo. Josefina diz que Jerônimo é capaz de escapar do problema e poderia ter se aproveitado da situação. Matias diz que Jerônimo não tem que fazer mais nada na vida deles. Renata diz que vai iniciar os trâmites do divórcio. Jerônimo chega à casa de Adriana. Ele diz que ela é a única que pode ajudá-lo com Renata. Adriana diz que ele é um cínico e desgraçado, porque enganou sua amiga que o adorava. Jerônimo diz que estava convencido que Renata era culpada pela morte do seu irmão. Adriana pergunta se foi por isso que ele ficou com Roberta e a engravidou. Adriana diz que todos sabem que o filho que Roberta espera não é de Matias, mas sim dele. Jerônimo fica impressionado com toda essa mentira. Jerônimo pergunta se Adriana está de sacanagem. Ela diz que não, e Matias se casou com Roberta para o filho dele ter um pai. Jerônimo diz a Adriana que nunca teve relações sexuais com Roberta e jura. Adriana pergunta como ele pode provar. Ele dá sua palavra. Adriana diz que é a palavra dele contra a de Roberta e ninguém mais acredita nele. Adriana diz que Matias se refugiou em Roberta porque no princípio pensou que o filho era dele. Adriana diz que para a família Monterrubio, ele é o desgraçado que engravidou Roberta e que enganou Renata. Jerônimo pergunta quantas semanas de gravidez a Roberta tem. Adriana relata que não sabe. Adriana diz a Jerônimo que jura pela sua vida que Renata e Rafael jamais andaram juntos. Ele jura que não é o pai do filho de Roberta
e que sua tentativa de odiar Renata fez ele terminar amando ela. Matilde comenta com Lázaro que isso está muito estranho, porque faz dias que Carina não aparece. Ela prepara um lanche para Lázaro levar para os desabrigados do depósito. Lázaro se preocupa com Carina e decide sair para investigar. Matilde lê uma carta que Carlos deixou para ela e sorri. Carlos diz a Matilde que vai levar Regina ao aeroporto. Matilde diz que vai se despedir dela. Alzira diz a Severino que sabe que é culpada pelo rolo que teve com Álvaro, mas jamais pensou que o safado fosse assim. Severino diz que se sente muito mal por não ter apoiado Carina quando ela tinha vindo ali chorar e dizer que Álvaro era um alcoólatra e que não a tratava bem. Alzira diz que ninguém imaginava isso, mas como não há mais nada para fazer, vai ir embora do povoado. Severino diz à menina que ela não pode deixar Ezequiel sem o filho. Ela diz que dói na sua alma essa decisão, porque ama Ezequiel e foi uma cachorra por ter se deixado seduzir pelo doutor. Álvaro segue mantendo Carina em cárcere privado. Ele dá água para ela e ela cospe na cara dele. Carina diz a Álvaro que ele andou se envolvendo com Alzira e ela é amante dele. Álvaro nega. Carina diz ao Cafajeste que à noite ele estava bêbado e falou de Alzira o tempo todo. Ele confessa que foi amante de Alzira. Ela o chama de vagabundo. Álvaro diz que é culpa dela por ele ter ficado com Alzira, porque Alzira gostava que tocava nela e ela gostava dele e também gostava de deixá-lo satisfeito. Carina sofre ao ouvir isso. Álvaro diz que Alzira não é fria como ela. Ele acusa Carina de ser culpada por ele ter procurado outra mulher. Adriana serve um café para Jerônimo. Ele pede ajuda dela para esclarecer todas as coisas com Renata. Adriana acaba aceitando ajudá-lo, porque também não confia na cretina da Roberta. Roberta diz à mãe que pensou que iriam descobrir tudo, e ela lhe impressionou. Josefina diz à filha que ela precisa saber controlar a situação, sempre. E um estúpido como Jerônimo Linhares não iria lhe fazer perder tudo que conseguiu. Roberta diz que tudo estaria perfeito se não soubesse que não poderá ter filhos. Josefina pede que a filha pense, porque ela também não seria uma mãe tão maternal, e agora será livre, sem se preocupar com ninguém. Gonçalo vê Josefina falando sozinha. A nojenta se assusta. Josi diz que estava pensando no descaro de Jerônimo. Gonçalo pede que Josefina jure a ele que o que Jerônimo disse não é verdade. Josefina pergunta se ele acredita que ela seja capaz de fazer aquilo. Josefina jura a ele e fala que está triste por ele pensar que ela é capaz de algo assim. Matias diz a Renata que se não fosse pelo seu pai, teria acabado com Jerônimo. Roberta pergunta se a irmã conseguirá esquecer do Jerônimo. Renata pergunta se Roberta ama Matias. Ela diz que o amou sempre. Renata não acredita na metida. Roberta afirma que é difícil ser irmã de Renata. Honório segue Branca na rua. Ele diz que ela está esperando um filho seu e quer conhecê-lo. Branca diz que ele terá que esperar o bebê nascer. Honório pede para irem fazer um ultrassom. Ele põe ela dentro do carro e sai com a bruxinha. Constança chega à mansão. Josefina comenta que Renata saiu. Constança pede que Renata ligue para ela quando puder. Josefina ri, diz que não é criada de Constança e pede que ela faça isso. Constança diz que sabe que ninguém acreditou em Jerônimo e que ela o enganou. Josefina pede que Constança cuide da vida dela e deixe eles em paz. Constança diz a vadia que sabe que ela é capaz de tudo para proteger Roberta, mas a vida dá muitas voltas. Josefina zomba dela por ela ter levado o chifre de Honório. Constança não se importa. Ela diz que acredita muito em Jerônimo e afirma a Josefina que ajudará Jerônimo a descobrir a verdade e vai abrir os olhos de todos da família para saberem a safada que ela é. Josefina se aflige.